Tá eu e o cachorro aqui, que é branquinho igual uma clara de ovo, já pedindo para você clicar no gostei e se inscrever no canal, porque a gente vai falar sobre a dieta do ovo, que é uma dieta, né, uma sugestão de cardápio para 3 dias. E aí, meu amiguinho canino, a gente já tem aí algo a se imaginar. Porque se dieta é estilo de vida nutricional, como que eu vou fazer uma dieta que eu só posso fazer ela por 3 dias? Por aí você já vê que pode não ser uma boa coisa. Bom, a premissa dessa dieta é você comer ovo em todas as principais refeições do seu dia para aumentar a ingestão de proteínas. E a gente sabe que proteína, ela dá saciedade, então você vai ter menos fome. E o ovo, a clara do ovo pelo menos, ela é pouco calórica, a gema já é mais calórica. Mas mesmo assim, como você corta também bastante os carboidratos da sua alimentação, você tem uma perda de peso bastante rápida. Então, a sugestão da dieta do ovo é você fazer uma associação com uma dieta low carb, que o pessoal pergunta muito lá na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro todo dia, me manda a sua lá. E a dieta low carb, basicamente, é uma dieta de baixa quantidade de carboidrato. A promessa desse estilo de dieta, não da low carb, mas da dieta do ovo, é de perder até mais ou menos 5,5 kg na semana. Leandro, você já teve algum aluno que fez, né, algum aluno da consultoria que fez dieta do ovo? Sim, mas não sob minha orientação, porque eu vou explicar aqui por quê, mas eu jamais aconselharia um aluno a fazer isso. Mas eu já tive relatos e sim, as perdas chegam próximas de 3, 4, 5 quilos em uma semana tranquilamente. Leandro, você está me animando. Assiste o vídeo até o final. Apesar da sugestão da dieta do ovo ser de mais ou menos 3 dias, a própria autora, né, da dieta, ela diz que pode chegar até 2 semanas. De qualquer forma, ainda cai naquela crítica. Se é uma boa dieta, por que eu tenho que fazer por tempo limitado? E tudo bem, uma dieta de emagrecimento também é por tempo limitado. Mas não é tão limitado assim 2 semanas. Mas vamos voltar aqui para o modelo da dieta. Então, é permitido comer ovo, proteínas magras, vegetais, legumes, verduras, frutas que têm baixa quantidade de carboidratos, né? Então, por exemplo, banana a gente vai evitar. Pouca gordura, como azeite, amendoim, castanha, né? Oleaginosas no geral. E laticínios também com pouca gordura, por exemplo, leite desnatado. E aí, basicamente, a dieta consiste assim, café da manhã, eu vou adicionar lá 2 ovos e algumas frutas. Aí no almoço, 2 ovos e um pouco de salada. No café da tarde, um ovo e um pedaço de queijo. Então assim, é uma sugestão muito genérica. Então por aí a gente já anula já. Porque vocês têm que entender o seguinte, eu falei disso no meu curso de dieta, tem um curso que ensina a montar dieta do zero. A dieta ela tem que ser personalizada para você. E isso leva em consideração não só o teu peso, a sua altura, o seu metabolismo, mas também as suas preferências por alimentos. Porque imagina pegar uma pessoa que não gosta de ovo, vai fazer essa dieta, não consegue sair do primeiro dia. Eu atendi um aluno ontem, inclusive, que ele falou, Leandro, eu tenho ânsia de vômito quando eu como ovo, né? Qualquer coisa na dieta, menos ovo. Ou seja, né, o nutricionista não pode prescrever ovo para esse cara, não tem como ele fazer. Mas vamos voltar aqui. O que vai acontecer, pessoal? Eu quero que vocês raciocinem junto comigo, porque se vocês não entenderem isso, vocês vão sempre cair em armadilhas de dietas milagrosas. Então vamos assumir aqui um exemplo. Vamos assumir que eu estou pesando 100 quilos, mas eu acabei de comer uma lasanha de 1 quilo, né? Então eu comi bastante, e na outra refeição eu tinha comido, sei lá, 2 hambúrgueres, bastante coisa. Então o que vai acontecer comigo? Você concorda que esse hambúrguer ele estava no meu estômago e depois ele foi para o meu intestino? Beleza, que é um caminho normal até que ele seja mandado embora. Então ele está virando fezes. Ou já virou, tudo bem. Só que ele continua dentro de mim. Então se eu comi 1 quilo de hambúrguer e ele foi para o meu intestino e lá teve absorção e tal, vamos dizer que virou meio quilo de fezes. Então eu tenho meio quilo dentro de mim que não é gordura. Beleza. E eu comi 1 quilo de lasanha. Então eu tenho 1 quilo dentro de mim, porque eu acabei de comer a lasanha, ela está dentro do meu estômago, que também não é gordura. Mas são alimentos que são muito ricos em sódio. E sódio retém líquido. Então eu dei 1 quilo de retenção de líquido, mas eu peso 100 quilos. Vamos assumir que eu vou e corto as minhas calorias de uma vez e começo a comer só clara de ovo e coisas desse sentido. O que vai acontecer? Esse bolo fecal vai sair, então eu me livrei de meio quilo. Beleza. Esse 1 quilo que estava dentro do meu estômago vai virar bolo fecal e vai embora 1 hora. Então 1,5 kg já foi embora. Como eu reduzi a ingestão de sódio, porque agora eu estou comendo alimentos saudáveis, eu não estou colocando sal neles exageradamente, eu vou perder mais 1 quilo de água. Só na balança eu perdi 2,5 kg e não perdi nada de gordura.
E esse é que é o ponto. Você tem que entender que o peso da balança é um peso total do teu organismo. Ou seja, a gente vai ter aí bolo alimentar, que é o que você tem dentro do estômago, bolo fecal, que é o que está dentro do intestino, você tem líquidos retidos, que está em você inteiro. Leandro, tá me ofendendo. Não, todo mundo tem retenção de líquido, alguns têm mais do que outros. Por isso que normalmente isso acontece muito com mulher, tá? Ah, toma um diurético. Aí ela toma um diurético, perde 2, 3 quilos, fica super feliz, mas é água. Dali 2, 3 dias recupera tudo de novo, porque a água a gente recupera fácil. Mas perdi líquidos. Agora tem uma outra coisa, que quando você reduz o carboidrato, por isso que a dieta é low carb, você acaba também atacando, que é o seu glicogênio muscular. Então, dentro da nossa musculatura, a gente tem cadeias de glicose. Essas cadeias de glicose, quando você corta o carboidrato da sua dieta, o corpo busca ali. Só que quando você tira esse glicogênio, isso também pesa. E o glicogênio atrai água para ele. Então você perde mais líquido ainda. Ou seja, se você fazer uma dieta de 0 carboidratos em 2, 3 dias, é muito normal, principalmente se for uma dieta hipocalórica, porque dá para fazer uma dieta 0 carbo, que não necessariamente está em déficit calórico. Então vamos assumir que é um déficit calórico 0 carbo. Independente se é ovo, se é frango, não interessa. Você vai perder provavelmente aí, em 2, 3 dias, uns 3 quilos. Só que nada disso é gordura, porque você perdeu líquido retido, bolo fecal, bolo alimentar, glicogênio muscular, a gente tem glicogênio também no fígado, né? Então glicogênio hepático, para aí então começar a perder gordura com maior predominância. Aí vamos supor que você faz uma semana dessa dieta, você perde 3 quilos em 2 dias e você perde mais 2 quilos, por exemplo, no resto dos dias. Só que a gente sabe que o nosso fígado tem uma capacidade de processar gordura de mais ou menos 1 quilo por semana. Então, provavelmente desses 2 quilos, você perdeu 1 quilo de gordura e, de repente, principalmente se você não faz atividade física, 1 quilo de músculo. Então você perdeu os 5 quilos, mas você perdeu 1 quilo de gordura. Agora, 1 quilo de gordura numa dieta equilibrada, que você não passa fome, que você não fica sem energia, que seu intestino vai funcionar bem, você perde tranquilamente. Só que você mantém músculos, ou, né, até pelo contrário, você pode ganhar músculos, você não perde fluidos corporais, mas perder líquido retido não é bom? Um pouco, mas se perder demais, isso também dá indisposição, dá dor de cabeça, etc. Então você passa uma semana e reduz quanto na balança? Ao invés de 5 quilos, você reduz 1,5 kg, mas a perda de gordura foi a mesma. Esse meio quilo ou 1 quilo, de repente você perdeu 2 quilos fazendo uma dieta correta. 1 quilo é gordura, aí um pouquinho é glicogênio, um pouquinho é bolo fecal, um pouquinho é bolo alimentar, um pouquinho é água. Só que é muito mais estável. Então você vai perdendo 1 quilinho toda semana e um dia que você for fazer uma refeição livre, você não vai tomar um rebote. Porque o que acontece quando você está com glicogênio muscular baixo, glicogênio hepático baixo, retenção de líquida baixa, bolo fecal baixo, bolo alimentar baixo? Quando você fizer um dia só, você recupera 3, 4 quilos naquele dia, às vezes até mais. Quando você está numa dieta equilibrada, você faz uma refeição livre, você recupera lá 1 quilo, 2, lógico, se for um cara muito forte, que tem muito músculo, muito glicogênio, um cara que come muita comida, um cara que é mais alto, tudo bem ele ganha 3, 4 quilos, mas ele voltando para a dieta, em 1, 2 dias aqueles 3, 4 quilos já vai embora e ele volta a ter a sua diminuição de peso propriamente dita. Ou seja, essa dieta do ovo, pessoal, ela não funciona. Ela é mais uma daquelas dietas feitas para as pessoas que têm muita pressa de perder peso. Só que o gordinho só não emagreceu ainda porque ele não fez dieta. Ele está tentando buscar atalhos. Porque enquanto você está tentando emagrecer, está errado. Porque quem quer emagrecer, emagrece e não volta mais a ser gordo. Então se você está tentando, fiz uma dieta aqui, perdi tanto, recuperei tanto, e tá errado. Porque o caminho não é vai, vem, vai, vem, vai, vem. Não, a gente não está falando assim de um gráfico que você perde peso, ganha peso, perde peso, ganha peso. Não, a gente está falando de um gráfico que você vai perdendo peso, mas a sua perda de peso, ela tem pouca oscilação. Então tudo bem, um dia ali você acorda um pouco mais pesado, um pouco mais leve, mas no geral a sua perda de peso está acontecendo diariamente, sem grandes regressões. E para isso, eu vou deixar então aqui a indicação de um vídeo falando sobre estratégias para o emagrecimento saudável, para o emagrecimento que você vai fazer numa dieta sem ficar com indisposição, mau humor e passando fome pra caramba. Dá uma conferida aqui.